Queridos, como é bom nós podermos estar aqui glorificando ao Senhor. Já oramos a Deus, já entoamos cânticos ao Senhor. E como é bom a gente poder reunir diante de Deus e poder compartilhar momentos como estes, momentos que certamente fazem toda a diferença em nossas vidas, onde nós nos dedicamos um tempo da nossa vida para glorificar ao Senhor. É certo que isso é muito importante para nós, embora talvez algumas pessoas não estejam devidamente conectadas com isso, tenham perdido esse sentido ao longo da história, ao longo da caminhada. Algumas pessoas vão se entristecendo, diminuindo e depois acabam por se afastar da igreja. Mas a grande verdade é que a história da igreja, ela não é apenas um relato do passado. A história da igreja, irmãos, ela está fundamentada naquilo que nós continuamos como povo de Deus, como povo que se reúne para adorar o Senhor, para buscar a face do Senhor. E adorar a Deus, se reunir, tem todo um significado para nós. Tem toda uma compreensão da importância daquilo que Deus representa para nós em nossas vidas. E toda reunião é um renovo que a gente busca diante do Senhor. É um momento que a gente dedica para estarmos nos conectando de forma cultica com Deus. Estarmos entrando na presença do Senhor de maneira solene, como assim Deus determinou. E hoje nós estamos aqui, irmãos, cumprindo a missão que começou lá no passado, quando o Senhor Jesus comissionou a sua igreja para pregar o Evangelho a toda criatura. Nós damos continuidade, irmãos, àquilo que os discípulos começaram, aquilo que os discípulos foram chamados para agir naquele momento em que o Senhor Jesus estava dando ordens para que eles aguardassem em Jerusalém, esperassem a manifestação do Espírito Santo de Deus vir sobre a igreja e a partir dali a igreja começar a pregar o Evangelho e a viver o Evangelho. Eu sei, meus irmãos, que algumas vezes nós queremos agir precipitadamente. Algumas vezes nós não queremos compreender o tempo de Deus e o modo de Deus agir. E às vezes fica difícil para nós nos conectarmos com o Senhor e nos submetermos à vontade do Senhor, que é boa, é perfeita e é agradável. E por querermos as coisas do nosso jeito, no nosso momento, nós acabamos fazendo algo que não agrada ao Senhor. Mas o Senhor, Ele nos chama a esperar nele. O Senhor nos chama a compreender como é importante estarmos diante dele e esperarmos naquilo que ele faz, naquilo que ele opera. Embora haja momentos em que nós nos sintamos um pouco incomodados em esperar em Deus, mas é preciso aprender a esperar no Senhor, de forma obediente. E eu gostaria de conversar com vocês essa noite justamente sobre a importância da obediência e da expectativa pelo cumprimento das promessas de Deus. Deus tem promessas para cada um de nós. Somos povo de Deus e Deus tem uma promessa comunitária para a igreja, mas Deus também tem promessas individuais para cada um. Todos nós aqui somos conectados com Deus através da oração, através de uma vida íntima e particular com o Senhor. Você vive as suas experiências com Deus, você tem os seus momentos diante de Deus, e certamente você tem ouvido, de alguma forma, Deus
falar ao seu coração. Mas na medida que Deus fala intimamente com cada ser humano, Deus também fala comunitariamente com a sua igreja. E ao olharmos para as Escrituras Sagradas, irmãos, nós vamos encontrar alguns momentos que o Senhor falou de forma íntima e particular com algumas pessoas, a exemplo do que Ele faz hoje em nossas vidas, pelos momentos que você tem vivenciado com Deus, através das suas orações particulares com o Senhor, mas também Deus fala comunitariamente quando reúne o seu povo, quando fala com a sua igreja. Eu quero olhar para o texto de Atos, capítulo 1, versos 4 e 5. E eu quero, irmãos, falar sobre a importância da obediência e da expectativa pelo cumprimento das promessas de Deus. Atos capítulo 1, versos 4 e 5, nós vamos dar continuidade à mensagem que nós começamos a semana passada e falamos em Atos capítulo 1, dos versos 1 ao 3, hoje estaremos refletindo nos versos 4 e 5. Diz assim o texto sagrado: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos orar. Querido soberano Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, estamos diante da Tua santa e soberana presença. Queremos pedir, ó Pai, por Tua graça e misericórdia, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, ilumina a nossa mente, Deus, para entendermos a Tua santa palavra. Senhor, nós te pedimos que a partir desta mensagem, o Teu nome seja glorificado. Que possamos, ó Deus, estar dando glórias ao Senhor. Mas também, Pai, nós pedimos ao Senhor edificação para as nossas vidas. Fala aos nossos corações esta noite, Senhor. Aquele que chegou aqui, Pai, porventura desconectado do Senhor, que ele possa ouvir uma palavra que transforme a sua vida, que mude a sua compreensão, que promova crescimento espiritual na vida dele, mas que, sobretudo, o Senhor venha te glorificar. Pai Santo, nós estamos aqui porque somos carentes do Senhor, porque necessitamos ouvir a Tua voz. Portanto, Senhor, fala à Tua igreja esta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma geração que é imediatista. Tudo para esta geração precisa ser rápido. Serviços de streams, redes sociais, tecnologia. Essas coisas nos condicionam a buscar respostas rápidas, instantâneas. Hoje nós abrimos um stream e temos uma série de opções para buscarmos e aí a gente fica numa busca desenfreada para saber o que vamos assistir. Ficamos escolhendo algo que possa estar nos atraindo e preenchendo aquele momento que nós queremos através de um filme, de uma série ou de qualquer outra coisa. É porque nós, na verdade, irmãos, temos esse desejo de respostas rápidas, de queremos que as coisas aconteçam rapidamente. Somos assim.
O ser humano, ele é assim, ele quer respostas rápidas e hoje nós queremos respostas rápidas e respostas prontas para as nossas vidas. No entanto, queridos irmãos, o reino de Deus, ele não opera segundo o ritmo ou os ritos do nosso coração e do mundo. Deus tem a sua forma, a sua maneira de agir. Deus tem os seus modos como Ele opera na vida da igreja e na vida das pessoas. Nós estamos olhando para um texto que fala de um momento onde Jesus está falando com os discípulos dele, e os discípulos de Jesus, após 3 anos com ele, testemunhando a vida, testemunhando o ministério do Senhor, esses discípulos agora testemunham a respeito da ressurreição do Senhor. Jesus é morto, Jesus ressuscita e Jesus vem ao encontro dos seus discípulos. E quando os discípulos chegam a essa exatidão de que Jesus havia ressuscitado, que estava se cumprindo o reino de Deus, aquilo que o Senhor havia falado, pode ser que tenha existido uma chama no coração daqueles discípulos para pregarem a palavra. De imediato, vamos sair pregando essa palavra que o Senhor Jesus disse que nós tínhamos que pregar, conforme Mateus 28, 18, 19 e 20. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então, provavelmente esses discípulos estavam ávidos para pregar a palavra do Senhor, ansiosos para sair pregando. Acontece que antes de qualquer movimento da pregação da palavra, Jesus dá uma ordem a esses discípulos. Jesus diz: não saiam de Jerusalém, esperem a promessa do Pai. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Nós aprendemos uma lição que antes de nós agirmos, nós precisamos nos conectar com Deus, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos buscar o Senhor. O povo de Deus, ele não age por conta própria. O povo de Deus, ele age a partir de uma conexão com Deus, de busca, de oração, de pedir respostas ao Senhor para as suas vidas. Então, nós aprendemos uma lição, a lição que nós precisamos esperar, ouvir a voz do Senhor. E ouvir a voz do Senhor, irmãos, é buscar a presença do Senhor, é buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Esse texto que nós lemos, ele vai nos ensinar basicamente 3 aspectos fundamentais sobre o chamado de Deus para a igreja naquele momento. O aspecto da obediência, o aspecto da promessa e o aspecto da capacitação. Então nós vamos olhar para esse texto, irmãos, e procurar identificar quais são os aspectos que percebemos que Deus chama os seus servos a assumir um compromisso com o reino de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos ver a respeito do aspecto da obediência, crer no chamado à obediência. O verso de número 4, a parte A diz: determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Percebam, irmãos, aqui esse verbo, ele significa, o verbo determinar, significa dar uma ordem. Aqui Jesus está dando um mandamento claro, que os discípulos permaneçam em Jerusalém. Jesus, ele não está dando uma opção para os discípulos. Ele não está dando uma oportunidade de escolha. Vocês escolham se vocês querem ficar em Jerusalém ou se vocês querem começar por outro lugar. Havia um significado aqui, irmãos. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, sobre o significado de Jesus mandar que os seus discípulos permaneçam em Jerusalém. E essa ordem dada pelo Senhor
nos ensina a respeito do tempo de Deus. Deus tem um tempo específico para as suas promessas serem devidamente cumpridas, tanto na história da igreja como em nossas vidas pessoais. Isso porque, irmãos, muitas vezes nós queremos acelerar o processo de Deus. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos fazer da maneira que entendemos que deve ser feito. Mas a obediência ao tempo de Deus é algo essencial na nossa vida espiritual. Entendermos que Deus, Ele tem um tempo próprio dEle, que age segundo a vontade dEle. Deus tem tempos específicos para as nossas vidas. Nós precisamos entender o que Deus está querendo de nós e em que tempo Deus quer que nós realizemos determinadas coisas. Às vezes nós queremos nos prolongar e às vezes nós queremos nos deter em fazer determinadas coisas que o Senhor claramente está nos direcionando, como o Senhor Jesus ordena aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém. Deus tinha um projeto, um plano específico para a sua igreja começar a partir de Jerusalém. Jerusalém era um lugar estratégico, era a cidade onde Jesus foi crucificado. E ali, a presença do sacrifício de Jesus levou muitas pessoas a entenderem uma coisa: todas essas promessas e todo esse movimento que aconteceu, isso não passava de uma balela. Não era nada. Esse homem que esses outros homens seguiam, esse Nazareno, estava fadado ao fracasso. Percebam, ele morreu. Ele veio à morte. Então isso foi para o coração das pessoas que estavam ali em Jerusalém como algo definitivo. Tudo não passava de uma ilusão, mas estrategicamente começar a pregação por Jerusalém, lugar onde o Senhor foi crucificado, também mostrava o lugar onde Jesus havia sido ressuscitado, e também haveria de ser o lugar onde a manifestação do Espírito Santo seria derramada sobre a sua igreja. Então havia todo um significado. Se aqui houve morte, se aqui houve a intenção de que tudo não passou de uma ilusão, onde as pessoas se iludiram ao olhar para Jesus de Nazaré, crer naquelas promessas, porque ele morreu, percebam, ele morreu. Ele foi para a cruz, mas agora havia uma outra mensagem. Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está aparecendo entre os seus discípulos, ele está pregando a palavra, está incentivando, motivando os seus discípulos a irem e pregarem o Evangelho. Mas agora Jesus diz: fiquem aqui, porque vocês serão revestidos do poder que eu já anunciei que viria na vida de vocês. Então a cidade que viu, que presenciou a morte do Senhor, também presenciou a ressurreição do Senhor. Mas é a mesma cidade que presenciou o poder do Espírito Santo descendo sobre o seu povo e capacitando o seu povo para pregar o Evangelho. Então havia todo um significado especial. O Espírito Santo seria derramado, a igreja seria cheia do poder e estaria pregando a palavra, não debaixo de uma autoridade pessoal, mas debaixo da autoridade de Deus. Jerusalém era, portanto, um lugar estratégico.
E às vezes, irmãos, Deus nos chama para lugares estratégicos, para que nós possamos desenvolver, crescer, ampliar e, consequentemente, glorificar a Deus. Deus quer ser glorificado através do seu povo, através da sua igreja. Você é povo de Deus, você é igreja do Senhor. Onde você estiver, você pode glorificar a Deus. Onde você estiver, você pode exaltar o nome do Senhor, como um instrumento do Senhor. Deus derrama o seu poder sobre a sua igreja e Deus revela a sua glória à sua igreja. Esses discípulos, eles precisavam ficar ali em Jerusalém, ainda que a vontade deles fosse sair pregando a palavra, mostrando a respeito do que Jesus havia feito, eles precisavam entender que obedecer era muito mais importante. Eles deviam obedecer a palavra de Cristo, porque obedecer, irmãos, muitas vezes é mais importante do que nós entendermos. Às vezes a gente fica querendo entender a ação de Deus. Por que, Senhor? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Às vezes a gente fica se perguntando, e Deus, Ele está falando ao nosso coração e dizendo, faça isso. E a gente fica se questionando por quê. Mas muitas vezes, obedecer é mais importante do que entender. Por que o Senhor está me condicionando a este lugar? Por que o Senhor está me levando para este lugar? Por que o Senhor está fazendo eu ficar aqui, Senhor? Por que o Senhor está agora, Senhor, me conduzindo? Irmãos, Deus, Ele faz coisas das quais só Ele sabe porque Ele está operando. Porque nós não conseguimos enxergar a completude da ação de Deus na nossa vida, ainda que haja uma profunda conexão com Ele. Nós não conseguimos enxergar a amplitude de tudo que Deus está fazendo, mesmo estando profundamente conectados com o Senhor. Estamos orando, estamos lendo a palavra, estamos profundamente conectados com Deus, mas não conseguimos entender o todo da ação de Deus nas nossas vidas. Portanto, entenda que a obediência ela vem antes da explicação. Deus pede primeiro, obedeça-me. Depois Ele diz por quê. Depois Ele explica por quê. Ali naquele momento, Deus estava chamando os seus discípulos para esperarem. Estava chamando esses discípulos para crer nesse chamado, a obedecer ao Senhor. Porque na vida, na caminhada do Evangelho, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele se move onde há obediência ao Senhor. Quando nós nos colocamos a obedecer a Deus, nos dispomos a obedecer ao Senhor, há um profundo agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Às vezes nós, como seres humanos, a gente quer agir para depois buscar o poder de Deus. É o contrário. Você busca o poder de Deus para depois você agir. A ideia é, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me fortalecer, eu vou pedir a instrução do Senhor, para que eu primeiro caminhe. Ou você pode dizer, eu vou caminhar e vou pedir para Deus abençoar essa caminhada. Entretanto, irmãos, perceba que nesse sentido, de alguma forma nós conflitamos com aquilo que Deus tem revelado
nas Santas Escrituras. Olhe para o chamado de Abraão. Abraão, saia da tua terra, saia da tua parentela, vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu vou te abençoar imensamente. Abraão estava ali e Abraão não tinha ideia do que ia acontecer na vida dele. Mas ele se propôs a obedecer ao Senhor. Tá bom, Senhor, o Senhor está me chamando, eu vou. E quando Abraão vai, Abraão percebe a bênção de Deus sobre a sua vida se cumprindo. Importa obedecer e deixa Deus operar. Não resista ao chamado à obediência a Deus. Em segundo lugar, meus amados irmãos, quais os aspectos que nós percebemos que Deus nos chama a ser servos, a assumir compromissos com o reino? É crer nas promessas divinas. Primeiro, você crê no chamado a essa obediência. Segundo, crê nas promessas divinas. A parte B do versículo 4 diz: mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Jesus, irmãos, aqui não apenas ordena que eles fiquem, mas Jesus os lembra de uma promessa. Haveria de vir o derramamento do Espírito Santo, mas que esperassem a promessa do Pai, do qual ele disse: vocês já ouviram, eu já falei isso para vocês, durante o ministério, eu já preguei isso para vocês. Sabe o que acontece, irmãos? Nós somos muito tendenciosos a nos esquecermos daquilo que nós ouvimos que é importante para as nossas vidas. Às vezes a gente escuta tantas coisas importantes da parte de Deus, em diversos momentos, e nós somos muito tendenciosos a esquecer. Deus fala, nós esquecemos, Deus fala, nós esquecemos. Eu acredito que é por isso que haja essa necessidade de nos reunirmos constantemente, buscando o Senhor. Porque nós somos muito tendenciosos a nos esquecermos daquilo que Deus falou. E Jesus está relembrando aos seus discípulos. Jesus está dizendo: fiquem aqui. Mas Jesus está relembrando uma promessa sobre o derramamento do Espírito Santo que haveria de vir sobre a sua igreja. Havia uma promessa do Espírito Santo, esta promessa já havia sido anunciada. Observem Mateus capítulo 3, verso 11, João Batista, ele já havia falado sobre isso. Mateus 3,11 diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então percebam, já havia essa promessa que o Espírito Santo viria sobre a igreja. João estava dizendo aqui: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Havia uma promessa para a igreja, o derramamento do Espírito Santo, o qual Jesus identifica como um poder que viria sobre a sua igreja. Mas percebam, irmãos, que essa promessa, ela foi reforçada pelo próprio Senhor Jesus. Em João 14, versículos 16 e 17, o texto sagrado diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará
em vós. Então perceba como a promessa da vinda do Espírito Santo, ela já era pré-anunciada por João Batista e era também pré-anunciada pelo próprio Senhor Jesus, dando ênfase a esse ministério do Espírito Santo de forma visível em nossas vidas. O Espírito Santo na presença, o Espírito Santo na vida da sua igreja, de cada indivíduo da sua igreja. Mas vejamos também, irmãos, João 16:7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, aqui está promessas do próprio Senhor Jesus a respeito da vinda do Espírito Santo para se fazer presente no meio da sua igreja, para preencher essa igreja e dar poder a essa igreja, para essa igreja caminhar, para essa igreja realizar a obra do próprio Senhor Jesus. Então, havia promessas da parte do próprio Senhor para essa igreja. Agora, a ideia era: esperem. E esperar faz parte da caminhada da fé. Porque o reino de Deus, irmãos, ele é baseado em promessas. Agora, a promessa exige fé. Nenhum cristão, ele caminha desconectado da fé. A fé, irmãos, ela se manifesta na espera confiante. Veja o que o texto sagrado de Hebreus diz. O que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. É a confiança do cumprimento das coisas que não se veem. Nós andamos por fé. Um cristão anda por fé. Se um cristão não manifesta fé em sua vida, essa pessoa não é autenticamente um cristão. Porque as implicações da caminhada com Deus implicam em fé. Perceba que Hebreus vai dizer que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E crer é um elemento de fé. Você não crê pelo que você vê, você não crê pelo que você pega, pelo que você apalpa, pelo que você domina. Você crê por aquilo que você espera. Crer é um elemento de fé. Então o cristão, ele precisa manifestar a sua fé. E para manifestar a sua fé, ele precisa aprender a esperar em Deus. O que havia? Havia uma grande promessa. A promessa de que o Espírito Santo viria sobre a igreja. E o Espírito Santo, irmãos, ele aparece aqui como um presente dado da parte de Deus para a igreja. Nós temos aqui uma promessa de que o Espírito viria sobre a igreja do Senhor. Não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Há uma promessa aqui, irmãos. E esse texto, no original, ele enfatiza um dom divino. Não é algo que você conquista, mas é algo que você recebe. Então, esperar aqui essa promessa se cumprir não traz implicações de você realizar alguma coisa, mas de você receber gratuitamente.
Então há uma promessa sobre a igreja, da qual o que os discípulos deveriam fazer? Somente esperar, para que essa promessa se cumprisse. Porque essa promessa, ela procedia do Pai. Não era algo assim, veio de qualquer um. Essa promessa, ela é divina. Nós precisamos acreditar, irmãos, naquilo que é divino. Porque o que é divino diferencia das coisas que são comuns e normais. Aquilo que procede de Deus é diferente daquilo que procede do ser humano. Somos falhos. Nós prometemos, não cumprimos, marcamos, nos atrasamos, dizemos que vamos e não vamos, dizemos que vamos fazer e falhamos. Nós somos falhos. Mas as promessas de Deus não falham. As promessas de Deus, elas se cumprem. Se você está debaixo de promessa de Deus e a igreja está debaixo de promessas de Deus, espere, porque há de se cumprir. Tanto no âmbito coletivo, como individualmente. Nas nossas relações íntimas e pessoais com o Senhor, as promessas se cumprirão cabalmente. Nós temos aqui algo que não conquistamos, mas algo que recebemos pela graça divina. O que nos resta a compreender é entender que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Qual é a nossa parte? A nossa parte é confiar. A nossa parte é nos preparar para recebermos as promessas do Senhor. Ele disse, Ele fará. Aguarde, espere. O tempo é dele. Em terceiro lugar, quais são os aspectos que percebemos que Deus chama os seus servos a assumir compromisso com o reino? É crer na capacitação do alto. Primeiro, Deus nos chama a crer no chamado à obediência. Segundo, a crer nas promessas divinas. Terceiro, a crer na capacitação que vem do alto. O verso 5 do texto que nós lemos diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aqui, irmãos, Jesus estabelece um contraste entre o batismo de João e o batismo do Espírito Santo. Porque João, ele nos lembra o batismo de João. Muito provavelmente, o Senhor Jesus, ele está se reportando ao batismo de João, porque isso era muito claro, muito evidente naquele momento. Ali na história, o batismo de João tinha sido algo procurado por muitas pessoas. Quando você lê o texto sagrado, o texto diz que multidões vinham para se batizar com João. Então, o batismo de João era algo muito claro, muito evidente na mente das pessoas. E Jesus, irmãos, frequentemente, ele se utiliza do contexto para pregar a palavra. Ele se utiliza do contexto para enfatizar uma verdade divina, para trazer uma verdade divina à tona. Então Jesus, você vai encontrar muitas vezes Jesus, ele conectando as pessoas àquilo que estava acontecendo no momento, para que ele introduzisse uma verdade divina, ele trouxesse uma verdade divina à tona, para as pessoas entenderem. Então aqui Jesus está mostrando esse contraste que existe entre o batismo de João e o batismo no Espírito Santo. Porque o batismo de João, irmãos, era um batismo externo, que acontecia por meio de água. João batizava para arrependimento, para purificar o corpo.
muitas pessoas procuravam lavar os seus corpos. De alguma forma, a água representava uma maneira de purificação. Você vai encontrar em Levítico passagens que falam que aquela pessoa estará imunda até o horário da tarde, até que busque a purificação por meio da lavagem. Então era comum, era natural que as pessoas fossem até João para receber esse batismo externo de arrependimento e de purificação do corpo. Mateus 3,11, nós já lemos, mas é um texto que se encaixa aqui, quando João diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Então veja, o batismo de João era para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele batiza para capacitação e para transformação. Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, há uma profunda transformação de compreensão do reino de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele diz que após entendermos a palavra da verdade e o evangelho da salvação, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo da promessa, que é esse Espírito, o Espírito de Deus, ele abre o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca do reino de Deus. Há todo um significado interno na nossa vida, de transformação que acontece na nossa vida quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos capacita. O Espírito Santo, ele nos transforma. A presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas nos conecta com o Senhor e nos aproxima do reino de Deus. É por isso, irmãos, que a igreja do Senhor, ela caminha tão próximo do Senhor e tem essa atividade de oração, de leitura, de serventia a Deus. Não são os nossos méritos que nos conduzem a isso, mas é a ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida dos servos do Senhor. Essa dependência que nós entendemos de orar, de buscar, de louvar, de perdoar, de pedir perdão, é a ação do Espírito Santo de Deus na igreja. É a ação do Espírito Santo de Deus na vida do seu povo. Portanto, irmãos, o batismo no Espírito Santo, ele é essencial para o testemunho do cristão. Algumas pessoas, elas atribuem o batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção, ou como a presença efetiva de algum dom, especificamente ali se manifestando na vida da pessoa. Fato é, irmãos, que não existe cristão autêntico se não for batizado pelo Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é a presença de Deus na vida do seu povo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo não é apenas através de experiências emocionais, mas é um revestimento do poder que vem do alto sobre a igreja, sobre o seu povo, para condicionar o seu povo a pregar a sua palavra. Observem o que o Senhor Jesus fala em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês vão receber esse poder virá sobre vocês.
A ideia, meus irmãos, é que os discípulos, eles precisavam serem cheios do Espírito, para que só então pudessem cumprir a missão. Não há como um cristão pregar sobre o reino de Deus, ainda que ele fale de forma eloquente, que ele tenha todo o traquejo de uma boa retórica, se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, irmãos, essas palavras são vazias. É por isso que a gente vê o crescimento da igreja, a expansão do reino, através de pessoas simples, pessoas que muitas vezes não têm nenhum conhecimento profundo. É como recentemente foi pregado aqui, que a pessoa ela pode não ser tão instruída, ela não pode ter tanto conhecimento, mas o que ela não pode deixar de ter na sua vida é o revestimento do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Porque quem faz a diferença, quem transforma corações, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o próprio homem, mas é o próprio Deus através da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus agindo no interior do homem para transformar a vida daquela pessoa. E é o próprio Espírito Santo de Deus agindo na vida de um transformado para transformar outros. É aí que reside uma grande beleza da expansão do reino. Como disse um escritor chamado Robson Moura Marinho, que um dos maiores milagres que Deus opera são homens limitados, pessoas falhas, porém revestidos pelo Espírito Santo de Deus, levando outros homens, de igual modo, limitados e falhos, a receberem Cristo em seus corações. Somos instrumentos de Deus quando temos o poder de Deus em nós por meio do Espírito Santo. Meus irmãos, os discípulos, eles precisavam serem cheios do Espírito para cumprirem com essa missão. E a promessa, de fato, ela se cumpre no dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo não foi um evento isolado, mas a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2 foi o início de uma nova era para a igreja, onde aquelas pessoas revestidas do poder de Deus iam andando, caminhando, pregando a palavra, conectando o reino de Deus com outras pessoas. As pessoas iam ouvindo aquela mensagem, revestidas pelo poder. Essas pessoas eram transformadas também e tinham as suas vidas modificadas, modeladas pelo Espírito de Deus. Essas pessoas que viviam os maiores conflitos em suas vidas, percebiam agora a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Essas pessoas passaram a se reunir, a orar, a buscar o Senhor, a dividir os seus bens, passaram a viver intensamente a palavra de Deus, passaram a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a viver diferente na sociedade. A sociedade começou a perceber, a ver a diferença que existia naquele povo cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença do Espírito Santo, ele não muda personalidade, ele muda caráter. A presença do Espírito Santo transforma completamente o caráter da pessoa, renova a pessoa, modela a pessoa, transforma de dentro para fora. Profunda transformação. Mas aquele evento que aconteceu em Pentecostes continuou acontecendo e continua acontecendo até hoje, porque esta igreja é revestida do Espírito Santo de Deus. Cristão, para ser cristão, precisa do Espírito Santo de Deus. Pentecostes, irmãos, foi o início, e daquele dia em diante, os discípulos passaram a pregar com ousadia.
capacitados por Deus, capacitados pelo Espírito de Deus. Não há pregação eficaz se não há uma ação do poder do Espírito. Você pode até pregar, irmãos, mas pregar eficazmente não é um mérito nosso. Pregar eficazmente é você depender da ação de Deus, de ir naquele coração e promover transformação. Olhamos para os discípulos, sim, olhamos para os discípulos como um exemplo de pessoas, irmãos, que creram num chamado a obedecer o Senhor. Olhamos para os discípulos como um exemplo que creram nas promessas divinas. Olhamos para os discípulos como um exemplo que creram na capacitação do alto. Mas assim, irmãos, como os discípulos, nós também precisamos do Espírito Santo. Nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós também precisamos estarmos conectados com Deus. Por isso, nós não podemos viver a vida cristã no nosso próprio esforço, achando que somos capazes de algo. Mas nós precisamos viver a vida cristã na dependência do Espírito Santo de Deus, rendido aos pés do Senhor, ou como diz alguns hinos, rendidos aos pés da cruz, fazendo uma analogia a estar diante de Deus, na dependência de Deus. Meus irmãos, o início da igreja é marcada pela ordem do Senhor. Esperem aqui, em Jerusalém. Esperem, não se ausentem. A promessa chegou, viria do Pai. Vocês serão revestidos. Isso aconteceu, a igreja começou a caminhar. E há mais de 2000 anos a igreja caminha, dependendo do Espírito Santo. O que nos resta, irmãos, é sabermos que nós temos essa missão em nossas mãos. Estamos dentro dessa obra missionária de pregar o Evangelho, revestidos por Deus. Tal qual os discípulos foram revestidos, a igreja do Senhor continua sendo revestida. Somos também chamados a crer e obedecer. Somos também chamados a acreditar nas promessas divinas. E somos também chamados a esperar a capacitação do alto. Perceba, Jesus, ele deu 3 ordens claras aos discípulos. Esperem, confiem e recebam. E assim como aqueles homens foram transformados pelo Espírito, irmãos, nós também somos chamados a obedecer ao tempo de Deus. Somos chamados a crer na promessa do Espírito e somos chamados a buscar o revestimento do poder para cumprir a missão de Deus. Meus irmãos, esse chamado, ele se dá de forma íntima, particular, mas também de maneira comunitária. A igreja é chamada, mas você é chamado. Esse chamado Deus faz em sua vida. A pergunta é, irmãos, nós estamos dispostos a esperar no Senhor? Estamos dispostos a sermos cheios do Espírito para testemunhar com ousadia a obra de Deus? Meus irmãos, a igreja ela não pode viver sem o Espírito Santo. Na verdade, qualquer pessoa sem o Espírito Santo não tem compreensão do reino. Então,
não esperem encontrar em quem não tem o Espírito Santo uma compreensão do valor do reino de Deus. A nossa missão é pregar, a nossa missão é falar do Evangelho, a nossa missão é falar de Cristo, para que esse Evangelho penetre o coração e, por meio do poder transformador do Espírito Santo, aquela pessoa tenha um entendimento aberto, esclarecido, haja na vida dele compreensão e haja transformação, para que só então haja submissão. Então, quem não conhece ou quem não tem o Espírito Santo de Deus, não é submisso ao Evangelho do Senhor. Porque submissão ao Evangelho é tão somente para aqueles que têm o Espírito Santo. Nós somos chamados, à semelhança dos discípulos, como eles foram chamados a permanecer e buscar. Hoje também, irmãos, o Senhor, Ele nos convida a confiar, a orar, a nos rendermos para sermos cheios do seu poder. O Senhor continua convocando a sua igreja, chamando a sua igreja e dizendo: há promessas para vocês. Se queremos ver Deus agindo em nossos corações e em nossas vidas, meus irmãos, nós precisamos estar com o coração redimido diante do Senhor. Precisamos estar dispostos a entregar as nossas vidas diante de Deus e dizer: Senhor, opera, faz a tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Você está disposto? Você está disposto a esperar pela promessa? Você está disposto a receber o poder do alto? Então saiba de uma coisa: certamente você será instrumento de Deus, para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, quer seja numa missão mais ampla, como igreja, quer seja numa missão mais restrita, como servo, seja qual for a situação, entenda, você precisa do poder de Deus, você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe e que Deus nos encha da sua graça, para servirmos a Ele com excelência. Vamos orar. Amado Deus e Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor, e Te rendemos graças pela Tua infinita bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem cumprido cabalmente as Tuas promessas sobre o Teu povo. Senhor, enviaste o Teu Santo Espírito para vir sobre nós. Enviaste o Teu Santo Espírito para nos conduzir. Enviaste o Teu Santo Espírito, Pai, para nos purificar, nos revestindo, Senhor, do Teu poder, para que, Senhor, possamos, sendo um instrumento do Senhor, pregar a Tua palavra, viver intensamente o Teu Evangelho, agirmos pelo Teu poder. Meu Deus, reveste o Teu povo, reveste a Tua igreja, reveste os Teus servos, Senhor. Capacita cada um, Senhor, a viver na dependência do Teu Santo Espírito. Tira de nós, Senhor, todo espírito de altivez, todo o espírito, Senhor, de autopromoção, de autoconfiança, mas que possamos ser dependentes do Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor, nos rendermos a Ti, Senhor. Opera eficazmente na Tua igreja, opera eficazmente no Teu povo, para a glória do Teu santo e soberano nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos.